Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. Que possamos estar recebendo a proteção desses amigos queridos, de José de Mococa, da espiritualidade maior, desses mentores que nos trouxeram até hoje aqui, nesta casa maravilhosa, onde recebemos tantas benesses, tantas energias positivas, para que possamos fazer o nosso progresso. E a gente sempre tem que galgar, sempre tem que evoluir. E como diz Kardec, os espíritos dizendo a Kardec, Kardec nos repetindo, para sermos felizes precisamos sermos humildes. E trazer a humildade e entendermos que estamos sempre em aprendizado. Que às vezes olhamos para pessoas que aparentemente parecem conhecer menos que nós, mas existe realmente uma bagagem de experiências que vai nos trazer grandes frutos, nos trará grandes experiências ao olharmos para estas. Então, ao estarmos levando a palavra de Cristo, lembremos que Cristo foi humilhado para ser exaltado. E os exaltados, sendo os fariseus e escribas, foram, na verdade, exaltados e acabaram sendo humilhados. Então, lembremos sempre que serão reis, príncipes, políticos, todos, mas Jesus é o único. O amor que Ele plantou sobre a terra estará sempre vivido por todos nós, com uma essência plantada, com uma água viva, em que a gente nunca mais terá sede. Então vamos aproveitar este momento de paz, de luz, de amor. Hoje a gente está recebendo na casa nosso irmão Marcelo, que vai nos brindar com uma linda palestra. Ele vai falar sobre o livro Pão Nosso no Futuro. Nosso irmão Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, né, Marcelo? Marcelo, seja bem-vindo, boa palestra para você, muita paz, Edson. Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem? Eu vim de Caxias do Sul só para isso, só para fazer brincadeira. Logo ali. Mas que bom que estarem no meio de amigos, né? Que vão ter paciência, que vão ter tolerância, né? Que vão compreender o nosso raciocínio bem básico aqui. E sobre um tema que eu considero muito importante, que é um tema muito relevante, né? Que é a lição no futuro, título lição 41. Né? E antes de começar a falar sobre ela, que ela está no Pão Nosso, né? O Pão Nosso eu adoro, todo mundo sabe que eu sou fã desse livro aqui, né? Acho que eu vou morrer só com esse livro aqui, porque eu não vou conseguir superar mais nenhum, porque eu só estou nesse aqui. Isso é bom demais. E aí ele cita uma passagem de Hebreus 8:11, que ele fala assim: e não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. E aí o Emmanuel, como sempre, brilhantemente discorre sobre essa passagem, intitulando essa mensagem como no futuro, né? Então ele fala que quando for no futuro, quando a gente realmente, né, compreender de fato o Evangelho e vivenciar o Evangelho, a gente estaria vivendo realmente um outro cenário de vida e de existência, né? E aí, por curiosidade, eu lembrei aqui de uma outra passagem que está em Jeremias 31, que ele fala assim: porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e ele será o meu povo. Eu achei muito bacana porque essas coisas elas se conversam, né? E aí, para que a gente fale de futuro, a gente vai ter que entender um pouquinho de passado. Não tem como não falar de futuro se a gente não compreender os caminhos evolutivos que a gente tem que percorrer para chegar até exatamente esse patamar de vida e de existência, que não necessariamente a gente vai alcançar nesse orbe terrestre, talvez em outros planos, mas necessariamente é neste plano aqui que a gente vai conquistar os valores que vai nos credenciar para vivenciar novas moradas, novas civilizações, novos comportamentos, novas culturas, né? Quando a gente foi criado, né, há longínquos milênios atrás, fomos criados simples e ignorantes, né? Porém, as leis foram inscritas em nós, né? Então, Deus nos deu, né, todo o potencial divino, nos deu todo aquele cabedal, né, que estaria, né, e que estará um dia realmente despertando em nós, onde a gente realmente se tornará aquela alma, né, que deveríamos ser, né,
que deveremos alcançar em razão do nosso destino como ser mesmo. Então, quando a gente foi exteriorizado da bondade divina, eu acho muito bacana quando fala exteriorizado da bondade divina, porque isso tem uma grandeza na exteriorização da bondade divina, que não é apenas a individualidade que a gente está falando, do Fábio, do Esmeraldo, de mim, mas todo o contexto que foi preparado para nos receber enquanto alma. Todo o contexto que eu digo é o universo em si, sóis, planetas, regimentos, leis, estruturas, tudo isso foi preparado para que a criação mais bela desse Criador divino pudesse ali se desenvolver. Então, quando a gente olha ao nosso derredor, ou quando a gente olha para a natureza, ou quando olhamos para as leis universal, tudo isso foi preparado para que o Fábio, para que minha mãe, para que eu, para que o Rafael, para que a Ata, para que todos nós estivéssemos nos desenvolvendo. Percebe a complexidade, a grandiosidade desse amor ao exteriorizar a mim como alma individual? Não é uma questão de simplesmente, larga no universo e se vira. Não, houve todo um preparo, e há um preparo para que este projeto aqui, por mais horrendo que ele optou ser em razão das suas próprias escolhas, estivesse brilhando algum dia como alma eterna. E assim vai acontecer. No entanto, para que a gente possa de fato alcançar esse patamar espiritual, essa evolução espiritual, a gente precisa percorrer diferentes caminhos, diferentes escolhas, para que a gente possa se consolidar como uma alma eterna, como uma alma valorosa, virtuosa, não é isso? No entanto, enquanto isso não acontece, enquanto esse desabrochar não se realiza em nós vamos dando respostas diferentes para a vida, e aí se chama livre-arbítrio, e em decorrência desse livre-arbítrio, vamos colhendo, como resultante dessas nossas escolhas, as dificuldades, as experiências, às vezes ruins, que a gente se defronta, não é isso? Então, na nossa caminhada, a gente vai colher os frutos, naturalmente, daquilo que a gente mesmo esteve plantando. Marcelo, então você está dizendo que todas as dores, todas as aflições, todas as dificuldades são frutos da minha escolha? Uma grande parcela, sim. No entanto, a outra parcela são dificuldades necessárias à nossa educação espiritual, à nossa evolução. Estava mesmo conversando agora há pouco com o Esmê sobre filhos e com o Fábio, tal. Então, um exemplo muito simples, Nossos filhos, a gente quer proteger, a gente quer amparar, a gente prepara de tudo. Antes mesmo deles nascer, o que a gente faz? Prepara o lar, prepara a casa, se preocupa com uma família bem estruturada, se preocupa com a educação, se preocupa com a alimentação, se preocupa com uma série de coisas para recebê-los. Assim o Pai faz conosco. Deus, assim Ele faz conosco. Recebe então nossos filhos. Ao recebê-los, a gente cerca eles de carinho, cerca-os de proteção, a gente educa essas crianças para que possam se tornar adultos valorosos, adultos virtuosos, não é isso? Mas, se a gente não deixá-los passar pelas experiências da vida, não vão alcançar o resultado, não vão chegar lá apenas com a teoria. É necessário a prática, é necessário experimentar. E por quê? Porque o mecanismo de aprendizado que foi instalado de nós, por essa providência maior, que é grandiosa, passa pela experiência. A cognição espiritual, naturalmente que a gente vai aprender e vai acelerar esse conhecimento com um raciocínio teórico, mas a cognição espiritual, se eu posso dizer assim, passa pelo aprendizado da experiência. É vivenciando no dia a dia os acontecimentos da vida, é que a gente vai crescer, é que a gente vai se desenvolver, é que a gente realmente vai se tornar forte, não é isso? Aqueles que passam por experiências duras, quando da infância, se tornam pessoas, a gente fala casca grossa, couro grosso, Aqueles que não passam por tantas dificuldades na infância, quando se defronta com as frustrações da vida na idade adulta, muitos deles acabam se desequilibrando. Por quê? Porque não passou por esse aprendizado nesta vida aqui. Naturalmente que a essência espiritual tem muito a ver com isso. Se o espírito já é maduro, se ele já traz a bagagem de outras encarnações, de outras existências, naturalmente que a força é nata.
Naturalmente que a experiência, a resiliência, ela vai ser nada. Mas se esse aprendizado espiritual não foi suficientemente grande ainda, ele ainda precisa dessa fase encarnatória para realizar esse aprendizado, então a frustração vai acontecer. Por que eu estou dando esse exemplo? Exatamente para falar que as nossas frustrações, as nossas dificuldades, as nossas experiências ruins, não decorrem apenas, né, de um processo kármico, onde a gente vai resgatar os nossos débitos, mas sim também de um processo natural, de novo, de aprendizado, de experiência, de vivenciação, para que a gente possa concretizar em nós aquele aprendizado. Então quer dizer que se eu passei uma vez por aquela escolha, já está conquistada? A gente sabe que não é assim, não é desse jeito, né? Muitas experiências, às vezes as mesmas, serão necessárias para que a gente realmente consolide em nós aquela característica necessária de evolução que a gente precisa para caminhar e dar um passo adiante. Está dando para entender? Sim. Se alguém puder contribuir também, por favor, contribuam. Então, posto estar de frente das dificuldades e a gente fala, estou pagando débito? Nem sempre. Nem sempre. Às vezes é fruto do nosso próprio desequilíbrio dentro do presente momento, não é isso? Se eu vou lá na hora do almoço, como 3 feijoadas, depois eu vou lá, me pantuo, não sei o quê, passo mal. É kármico? É naturalmente que não, né? Feijoada estava uma delícia, mas passei da conta. Vou colher os frutos, né? Há pessoas que desencarnam, às vezes, por um simples churrasco. Rafael Cadação, a gente pode dizer, se ingerem, né, gorduras em excesso, num churrasco a pessoa, né, junta os calcanhares. Já vai embora, não é isso? E isso então, é kármico? Não, é decorrência da escolha do presente, né? Então, mas voltando ao nosso raciocínio da questão da trilha evolutiva, então a gente precisou realmente, né, até aqui precisou passar por várias passagens, quiçá a lei escrita em nosso coração, quiçá as leis inseridas em nosso mecanismo de consciência e de aprendizado, né? A gente bloqueou isso em razão do quê? Em razão das nossas paixões, em razão das nossas imperfeições, que neste momento, né, agora talvez menos, espero que seja menos, né, mas ele é mais forte, ele é dominante em nós do que o desejo de crescer e de evoluir. Por quê? Crescer e evoluir significa o quê? Abrir mão de paixões. Somos egoístas. Estou disposto a abrir mão de alguma coisa? Não, porque o egoísmo ainda é mais forte. E por que ainda é mais forte? Porque a cognição espiritual, ou seja, as experiências decorrentes desse comportamento, não foram ainda suficientes para que eu possa ter um comportamento diferenciado. Tá dando para acompanhar? E assim vai com vários comportamentos que a gente vai tendo em existências pregressas, e também nessa, e também em existências futuras. Então, quando ele fala assim, que eu escrevi a lei em você, e ele fala assim, quando você me conhecer, não precisará mais passar por uma série de coisas, ele está se referindo a isso, não é o conhecimento teórico, naturalmente. A gente fala do conhecimento espiritual, a sabedoria espiritual. E sabedoria é bem diferente de conhecimento, não é? Eu posso conhecer, mas eu não tenho a sabedoria. Um exemplo muito simples. Sei que o tabaco faz mal, mas eu sou médico e mesmo assim ainda fumo. A sabedoria não está instalada. Há pessoas que têm pouca ciência, pouca educação, pouca formação, mas têm uma sabedoria incrível, não é? Não é isso? Os mais antigos, a Dona Francisca, por exemplo, não era letrada, mas tinha uma sabedoria imensa, né? Conhecimento da vida, percebe? Isso são valores que a alma traz. Mas assim, é um conhecimento dado. Nossa, você vai ser sábio. Pá, você não vai ser sábio. Play. São conquistas individuais que cada alma faz ao longo de sua jornada. Mas o que tem que ver isso comigo? Né? Por que estão falando isso? O que tem a ver comigo? Porque nós fazemos parte dessa jornada individualmente. Individualmente. Né? Claro que coletivamente a soma, né, faz o ambiente em que a gente existe, mas individualmente eu sou responsável pela minha evolução. Independente do outro que está do meu lado, independente do vizinho que eu não gosto, sou corintiano. Tem algum palmeirense aqui? É boa gente mesmo assim. É boa gente. São estados de evolução.
Mas essas diferenças, mas individualmente eu preciso fazer a minha caminhada. Individualmente eu preciso fazer esse despertamento para conquistar realmente esse outro patamar. E o que existe nesse outro patamar? Existem experiências condizentes desse grau evolutivo. Ou seja, se eu já não tenho mais egoísmo, orgulho, vaidade, se eu já dominei essas paixões, eu não preciso vivenciar mais as experiências decorrentes dessa condição. Percebe? Ou seja, não é vingança do Criador, são mecanismos lógicos da lei. Ou seja, o ambiente define o que eu preciso vivenciar. A aula de uma faculdade define a matéria que precisa ser estudada naquela aula, naquele ano letivo. Se eu vou aqui no Colácio estudar, cada classe que está lá define exatamente a matéria que precisa ser aprendida. Se eu estou na primeira série e eu entrar na oitava série, eu vou entender o que está acontecendo? Nada, porque não há ponte, não há construção de raciocínio. Não há nem como eu chegar lá, porque eu vou olhar lá e falar, o que eles estão falando? Não sei, porque não há construção. Então, se a gente pegar a mim mesmo, transportar-me para um mundo evolutivo, onde os conceitos vão ser totalmente novos, porque não foram revelados para a Terra, eu não vou fazer ideia do que eles estão falando. E olha, posso dizer, esses caras estão tudo doido aqui, né? Tudo maluco. Mas porque me falta elementos para compreender esse novo patamar. Esses novos conceitos. Mas que conceito? Ele é tão disruptivo assim? Não, ele é construído. Então, vivenciamos na Terra, graças a essas almas, esses mentores iluminados, a Jesus que nos trouxe ensinamento, vivemos um patamar de ensinamento condizente ao nosso grau evolutivo. Se a gente fosse explicar a origem, todo mundo fala, mas quando começou o universo? Essa é a grande pergunta, né? Minha esposa veio a faixa e falou assim, eu não vou falar sobre isso, é muito complicado. Quando começou o universo? Nunca começou o universo. Como não começou? Por quê? Porque falta-nos cognição para compreender isso. Porque a nossa condição material, a nossa condição espiritual, nos limita a tudo ter um começo e a tudo ter um fim. Como é que eu vou, baseado nesse conceito, eu vou compreender o universo? Aí está a grande dificuldade dos cientistas realmente equacionar a criação universal. E baseado no que eles têm como patamar de conhecimento, eles botaram no início e chamaram de Big Bang. E está tudo bem para eles. Isso é o que há no momento. Ah, mas o que existia antes do Big Bang? Pronto, aí começou a confusão de novo. Percebe? Mas por quê? Porque não adianta de falar de um Criador para eles, porque falta elementos, pessoal, falta o básico, né? Então assim, a ciência é fantástica, a gente deve muito à ciência, né? Mas para uma compreensão maior do universo é necessário ir além, é necessário romper com a corda, não é isso? Largar a ponta da corda e ir um pouco mais além. Mas voltando novamente ao nosso raciocínio, que eu vou fazer o desfecho aqui, para que a gente possa de fato, né, romper com essa corda. De novo, vou ser repetitivo aqui, é necessário que nos esforcemos, né? A gente sempre fala de adolescente, né? A dor do crescimento, né? Você está crescendo ainda, né? Ou já cresceu? Está crescendo? Começa a doer a junta, né? Não, está crescendo, a mãe fala, a dor do crescimento, né? Espiritualmente falando, o raciocínio é a mesma coisa. Dor do crescimento. Por quê? Porque sair da zona de conforto que eu vivi milhares de anos me joga num lugar que eu não tenho segurança de nada, que eu vou ter que me desconstruir como um homem que eu sou, para que nasça uma nova personalidade. E isso dá muito trabalho, né? Isso é meio confuso. Eu deixar de ser quem eu sou, deixar de acreditar naquilo que eu sempre acreditei, né? Aquela fofoquinha básica que a gente gosta de vez em quando, né? Falar, não vou poder falar mais disso, não vou falar mais daquilo. Para a gente é como se não houvesse mais mundo. Mas como é que eu vou viver sem isso? Não dá, tem que ter alguém que bater o papo para falar mal de alguém. Então a gente tem que se desconstruir. E nessa desconstrução a gente fica inseguro, a gente não sabe para onde vai. E agora, o que eu faço? Mas é um processo natural, assim como a lagarta tem que romper a crisálida para poder virar a borboleta, nós também vamos ter que romper a nossa crisálida. E que crisálida que é essa? São as limitantes, as paixões limitantes que nós mesmos impomos a nós próprios.
As crenças limitantes, eu não posso ser isso, eu não posso fazer aquilo, não sou capaz de fazer aquilo, fulano, né? Os conceitos de vida que a gente coloca, os filtros com que eu olho para fora e julgo as pessoas determinando, em razão desses filtros que eu coloquei em mim próprio, discriminando, não aceitando, sendo intolerante, sendo impaciência. E que filtros são esses, se não as experiências do passado, se não o egoísmo, o orgulho? Ele constrói uma lente pela qual a gente olha o mundo. E esse mundo, através dessa lente, condicionada pelas paixões, não é bonito. Ele não é bacana. Por quê? Porque a pessoa que está na fila querendo passar, está com pressa no caixa, eu já taxei ela de aproveitadora. Não passa pela minha cabeça que ela pode estar tendo um problema e realmente precisa passar na frente. Aquele carro que quer cortar a fila desesperado é um folgado, no meu conceito, mas não passa pela nossa cabeça que ele pode estar tendo uma ocorrência grave em sua casa e um filho se acidentou e ele precisa de fato passar. A gente condicionou muito, né, o nosso filtro em razão desses valores que a gente ainda acredita. Por quê? Porque não há presunção do bem. Não há presunção do bem no nosso conceito, na nossa forma de ver as pessoas. Eu não presumo o bem nas pessoas, eu presumo sempre o mal, de forma imediata. Por quê? Porque, em razão das experiências, eu coloquei um mecanismo de autodefesa, e nessa autodefesa eu acuso. Eu não estou aberto, percebe? Não me desconstruir. Porque ser bom, porque ser tolerante, porque ser compreensivo, aos olhos do mundo, significa ser bobo. E eu não quero ser taxado de bobo. E por que não quero? Porque isso pesa para mim. Essa condição de ser bobo, para mim, é uma condição que ainda pesa. E por isso eu não quero ser bom. Porque ser bom, para mim, não é uma condição que pesa tanto quanto ser bobo. Só que quando eu fico preso à questão do bobo, a esse valor, novamente, há uma condição inerente à sala de aula que eu estou. E nessa condição, eu vou enfrentar experiências para que o meu processo transformacional ele se faça, ele ocorra. E não é processo kármico, é condição de evolução. A experiência necessária. Lembra da cognição espiritual? Só aprende através da experiência? Só aprende através da repetição? Mas quando todo esse processo se fizer em mim, e eu elevar o padrão vibracional, mesmo que eu esteja na Terra, vivendo no mundo ainda com paixões, dificuldades, a minha mente, a minha forma de ver vai ser diferente. Aí quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o outro irmão. O cárcere cerrará suas portas, porque não tem gente para prender. Os tribunais quedarão em silêncio, porque não tem o que julgar. Canhões serão convertidos em arados. Olha que bacana. Homens de armas moverão a sementeira do solo, porque não tem guerra mais para lutar. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão, porque eu não tenho irmão mais para ferir. Porque na verdade eu estou unido agora num amor fraternal, de entendimento, de conciliação de interesses. Eu me desconstruí, não sou mais aquele. As máquinas não entrarão chamas para o incêndio, para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. E aqui vale um comentário. A complexidade do nosso código penal, nosso código jurídico, né? Ele foi sendo moldado em razão dos eventos que ele foi presenciando. A lei se renova pelos fatos. Não é Marcelo que inventou. Nós temos aqui o direito romano, que vem de 2000 anos atrás. Nosso código se renova pelos atos. Então, todos os comportamentos anômalos da personalidade, crimes, barbáries, foi montando o nosso código jurídico. A relação entre as empresas, relações contratuais, são relações extremamente complexas. Porque os contratos, eles vão colocar na vírgula tudo que pode acontecer e as penalidades decorrentes daquilo que não acontecer. Então, quando eu vou fazer um contrato de aluguel, a desconfiança ela é 200%. Por isso que tem aqueles contratos complexos, ou seja, as nossas relações econômicas e jurídicas
são baseados no contexto que eu estou falando, da desconfiança. Mas quando houver uma transformação de todos, percebe que se a gente não vai precisar mais desse peso, olha só, as relações serão mais leves. Então, para que esse mundo se transforme, isso aqui aconteça, coletivamente, as pessoas vão ser outras pessoas. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constitui-se-á de alegria e louvor. Não é mais aquela prece individual, pedir para mim, reclamar. É uma prece fraterna, abrangente, né? E as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. As casas entenderão seu papel no mundo, deixarão o dogma do lado e trabalharão na essência, no propósito da existência das casas de fraternidade independente das religiões. Porque essencialmente, se a gente procurar em várias religiões, gente, outro dia eu ia tirar uma foto sobre o amor ao próximo em diferentes religiões. Fantástico. É a mesma coisa, a mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma. Então assim, as casas não mais se preocuparão com os dogmas, estarão resolvidos. Se preocuparão com a essência, ou seja, do propósito das casas de fraternidade. Viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração do homem. Isso aí, Marcelo, isso é utopia, isso nunca vai acontecer. Meus amigos e meus irmãos, vai. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser daqui 100 anos, mas vai acontecer, porque de fato já está acontecendo, de uma forma lenta, imperceptível. Se a gente pegar a história, os acontecimentos da história, nós vamos ver claramente uma evolução social acontecendo. Mas espera, e a guerra do Congo que está acontecendo agora? E a guerra da Ucrânia que está acontecendo agora? E a crise social do Haiti que está acontecendo agora? E os conflitos lá de Gaza, né? E de Israel que está acontecendo agora? É fato, ainda existirão conflitos, e esses conflitos vão cada vez mais desaparecer do contexto da humanidade. Mas coletivamente a humanidade evoluiu, ela vem evoluindo. Se você pegar o tempo das cruzadas, se você pegar a época romana, se você pegar as noções de direito que existiam, ou seja, que não existiam, hoje elas existem, são precárias, não são justas como a gente gostaria que fosse, mas são muito melhores do que anteriormente. Outro dia eu li um pedaço aqui do Leon Denis, né, de 1838, onde ele falava do comportamento social, de suicídio, de decadência social, 1838, né? Então, a gente vivencia hoje sim um progresso, a gente vivencia sim hoje um crescimento. Naturalmente que a gente ainda mora, a gente está numa aula, numa sala letiva, que a gente ainda vai ver injustiças, mas a preocupação já começa a se modificar, os objetivos já começam a ser outros, talvez não sejam pelos motivos mais brilhantes que a gente gostaria, mas essas modificações elas vêm acontecendo, essas preocupações elas vêm acontecendo, inclusive nas empresas. Se você pegar as empresas de hoje, grandes corporações, a preocupação que existe com o social é grande. Mas a preocupação delas não é nada pelo amor, mas sim por uma questão de marca. Mas está acontecendo. A preocupação com a natureza, a degradação da natureza, está começando. Tudo é um começo, tudo é uma jornada. Mas está começando. Quando eu tinha, faz pouco tempo, quando tinha 13 anos, quando eu era menino, eu andava aqui pelo Bristol, não é isso aqui? Alguém falava em ESG, converter a natureza, ninguém falava sobre isso. Não existia essa preocupação, não? Muito pelo contrário, é degradação pura. Mas existe, pessoal. Claro, não estou querendo ser, ser inocente. Não, é fato, é importante a gente pensar nessas coisas. Porque de fato tem muitas coisas boas acontecendo. Não? Existem coisas ruins que ainda acontecem? Sim, existe. Mas existem muitas coisas acontecendo, se transformando, né? Então, quando Jesus realmente ocupar espaço em nosso coração de fato, quando o Evangelho realmente ele se consolidar em nós, né, nós vamos vivenciar um outro patamar de vida. Não vamos ser mais aquelas pessoas negativistas, né? Vamos ter uma visão mais esperançosa da vida, vamos irradiar mais esperança, vamos irradiar mais otimismo, não vamos reclamar,
porque a gente vai ter a consciência de aquele processo que a gente passa de dor e de sofrimento é necessária a nossa evolução. Vamos ajudar os nossos irmãos que estão na retaguarda, vamos ser mais pacientes na via pública, pacientes conosco próprio, vamos confiar mais em nós mesmos, porque a gente vai realmente se reconhecer essa alma individual exteriorizada por esse poder maravilhoso de Deus, nosso Pai. Vamos reconhecer no universo não apenas um céu estrelado, mas um mecanismo fantástico, grandioso, infinito e organizado da criação divina, não é isso? Quando a gente olhar para a natureza, vamos nos enxergar nessa natureza, reconhecendo que somos parte integrante desse mecanismo maravilhoso de vida, de organização e de evolução. Então, quando Jesus se instará em nós, não haverá mais medos, mais receios, mais ansiedades, angústias, depressão, porque a gente vai saber que a gente não está sozinho nunca, que na verdade, desde esse projeto, desde quando fomos concebidos simples e ignorantes, e em um só segundo da nossa existência, estivemos abandonados, estivemos largados, estivemos, enfim, legados à nossa própria sorte, porque sempre houve um projeto de forma individual para cada um de nós, de crescimento, de amadurecimento, de evolução, de felicidade. Se por hora enfrentamos os problemas da vida, não decorre da vontade de Deus, nosso Pai, não decorre de uma punição dessa providência maior, decorre sim das nossas imperfeições, das nossas fraquezas, das nossas cismas, da nossa intolerância, da nossa falta de perdão. O perdão é divino. Quando a gente vivencia esse perdão da sua forma mais grandiosa de existência, a gente se liberta, a gente deixa de carregar aquele peso, percebe que está em nossas mãos, unicamente em nossas mãos, a capacidade de alcançar a felicidade, se não absoluta, pelo menos a relativa, não é isso? E quantas reclamações, quanta cisma, quanta ingratidão da nossa parte com o poder maior. Somos cercados, invariavelmente, de recursos infinitos para crescermos. Quer ser um amigo querido, uma mãe amada, um familiar, ou um instrutor, os alimentos que nos cercam, enfim, somos cercados de recursos infinitos para que a gente possa ter vida. E a gente, de uma forma ingrata, está sempre reclamando, está sempre praguejando, está sempre falando alguma coisa contra esse poder divino, porque é uma ingratidão. É uma ingratidão. Se a gente olhar a nossa jornada espiritual, tivesse o poder de agora revelar a multiplicidade das nossas imperfeições, das nossas transgressões, se a gente pudesse agora olhar para todo esse passado lituoso que a gente carrega em nós, a gente coraria de vergonha ao reclamar do nosso irmão, ao falar que A ou B é imperfeito, ou que A ou B tem esse e aquilo. A gente ia corar de vergonha, corar. No entanto, a gente ainda reclama. No entanto, a gente ainda pragueja. No entanto, a gente ainda diz que o mundo não é bom. No entanto, a gente diz que as pessoas não são boas. No entanto, e tudo isso vai sucedendo conosco. Mas, no entanto, quando a gente se libertar, quando a gente melhorar, quando a gente se propor a dar esse salto adiante, ou como nos diz, né, a parábola lá do filho pródigo, né, quando a gente, ao longe, visar o Pai e ir em direção ao nosso Pai, vai ser enxergar aquelas migalhas de boa vontade no nosso coração. E quanta transformação não vai acontecer. Seremos os primeiros a nos beneficiar dessa transformação. Estaremos alcançando isso. Então, quando falamos de projeto futuro, é necessário lembrarmos do projeto presente. É necessário entender o quanto já caminhamos também. Porque não é só uma questão de derrota, não, gente. Não é só a gente olhar para trás e falar assim, continuo mesmo. Não. Muitas conquistas já foram feitas. De fato, muitas coisas já foram alcançadas por todos nós que aqui estamos. Por isso que a gente está aqui hoje. Vivendo esse momento diferenciado, já absorvendo esses conceitos mais amplos de existência, olhando para a reencarnação e vendo ela como um mecanismo de evolução, olhando para a reencarnação e vendo ela como uma bênção, né, recorrente, né, de aprendizado e renovação, aprendizado e renovação. Conseguimos olhar para o infinito, ter uma visão diferenciada da própria morte, que nada mais é, né, que uma passagem para um novo plano, porque a nossa essência divina jamais deixará de existir. Somos indestrutíveis, somos invioláveis como almas eternas. Na verdade, nada pode nos corromper.
Nosso espírito é único, nossa alma eterna. Ocuparemos a nossa evolução nesse plano terreno. O momento, o tempo que vai decorrer isso, nós é que vamos definir. Não é a providência divina. A providência divina estará sempre nos auxiliando, nos alertando, nos avisando, nos aconselhando. No entanto, o trabalho final, a decisão final é nossa. É nós que vamos estar na ponta para perdoar, é nós que vamos estar na ponta para deixar de ser egoísta, é nós que vamos estar na ponta para ser forte, resiliente frente às dificuldades, é nós que vamos estar na ponta para resistir a um vício ou uma fraqueza que nós tenhamos, qualquer que seja ela, porque todas são fraquezas. Enquanto não triunfarmos sobre a matéria, que é o nosso objetivo de existência nesse plano físico, não alcançaremos planos maiores. Mas nem por isso não podemos iniciar aqui e agora o nosso bem-estar, porque ele é individual, ele não é coletivo. A minha felicidade depende de mim, o meu bem-estar depende de mim, a minha esperança depende de mim, a minha confiança depende de mim, e a gente tem todos os elementos para alcançar. O Evangelho é uma ferramenta excelente, está tudo escrito ali, né? Eu acho que na pergunta 156, se não me falha, eu não sou bom de perguntas do Livro dos Espíritos, ele diz que fazer a evolução é uma coisa muito simples, né? Eu tento achar isso também. Mas, pessoal, perdoe pela simplicidade da mensagem de hoje. Era para a gente refletir exatamente sobre essa lição. Pri, está me devendo essa. Que a gente possa levar essa reflexão para o nosso travesseiro. Nosso bem-estar depende só de nós. Depende das nossas escolhas. Depende da nossa paciência. Depende da nossa esperança. Depende da nossa fé. Depende, enfim, da nossa individualidade. Mensagens aos montes nós temos. Tá bom? Uma excelente quarta a todos. E aí até a próxima. Então, vamos lá.